Muitíssimo boa noite, meus nobres colegas de casa. Como sempre, chegando aqui animado. Como sempre, sexta-feira a gente não programa uma trilha, Johnny. Precisamos botar uma música de fundo pra você. Uma coisa meio escatológica, uma coisa meio Armagedon. Agora eu vou cantar a música do Armagedon pra você. Tudo bem, Johnny? Como é que você tá, meu velho? De boa? Tudo bem, graças a Deus. Na expectativa aqui de uma grande tempestade, viu? Caramba, Parece inverteu. Hoje tá chovendo aqui também, mas tá mais controlado. Pelo menos a gente ora para que questões técnicas que não caia energia nem aqui nem aí, amém? Amém, amém, amém. Já basta a última vez que a gente foi pego de surpresa. Muito legal, meu velho. Que bom, cara. Hoje, para quem não sabe, eu convidei o Johnny para tomar um açaí. Então eu pedi um açaí daqui, olha só meu açaí. Mostra seu açaí aí, Johnny. Aqui, ó. Cara, isso aqui é muito chique, cara. Estamos aqui, eu em Taubaté, Johnny Kleber Vieira em Florianópolis, tomando um açaí junto. Você pediu o seu açaí do quê, Johnny? Meu açaí eu pedi com leite ninho, rapaz. E a banana, né? Banana. Banana eu não pedi porque é muito saudável, cara. O meu foi só Você pediu o quê? só leite condensado, só, cara. Ah, claro, muito mais saudável. Muito sem mais dúvida. saudável. Que vem da vaca. Natural? É natural, tudo. Muito bom. Boa essa. Muito bem, o pessoal de casa aí que quiser. Tá chegando mais um aqui. Deixa eu pegar e colocar na minha tela. Pode trazer aqui, Dani. O meu dinossauro aqui. Mais um dinossauro pro nosso assunto. Emprestei de todos os meus sobrinhos aqui, ó. Isso aqui é do JP. Oi? Entendi. Esse aqui vai arrumar? Cara... Eu não sei se aparece. É mais pra lá. dragão, hein? Isso aqui é o pterodátilo, segundo a Dani aqui tá me dizendo. Ah, um pterodátilo. Mas não tá... eu vou ficar segurando ele, se for o caso, não tem problema. Ele faz o quê? Aqui, cara, olha só, você tá conseguindo ver aí? Olha só. Tô vendo. Muito bom, muito bom. Muito bem, Johnny Kleber Vieira, diretamente de Florianópolis. Daqui a pouco a gente brinca mais com os dinossauros. Obrigado, Dani. Depois agradece o João Pedro, que tem 4 anos, meu sobrinho. Estamos aqui para tratar de um tema polêmico, não é não, Johnny? O que você acha do tema de hoje? É periclitante? É periclitoso? O que você acha? Bastante. Até porque tem gente que simplesmente nega a existência dos dinossauros, né? Eita. Até hoje. Aí é tenso. Se bem também que eu nunca vi, viu, cara? Se bem que eu nunca... não montei nenhum... Dizem que viraram aves, né? Eu não acredito nem um pouco nessa história. Você não... Mas na evolução, como até um sapo, né? Sapo não, desculpa, até uma sopa pode virar um ser humano, né? Uma sopa de minerais. Aí na evolução até realmente um dinossauro, um brachiosauro, um pleiosauro, pode virar realmente na verdade, na verdade, o Tiranossauro Rex virou uma galinha, não é isso? Parece que sim, parece que sim. Aliás, só pra né? dar risada, chegou o T-Rex aqui também, olha só. O Tiranossauro Rex também chegou aqui. Está aqui. Eu não sei porque eu trouxe um rinoceronte, Johnny, olha só. Tem um rinoceronte aqui também. Esse vai ser útil, vai ser útil. Vai ser útil? Deixa aqui. Mantém aqui então? Então... Lembra do unicórnio que tá lá na chamada? O unicórnio, cara, que ele perdeu o voo, cara. Tem tradução na Bíblia com unicórnio. King James Version. Mentira, né? mentira. A versão Rei James. Não tem, Vou mostrar depois. A Rei James tem unicórnio. Sério, cara? Tá bom, sério, eu só tô pagando pra ver, vamos esperar pra ver. Muito bom, de volta aqui. Envolvido com todos os meus brinquedos aqui. Johnny Kleber Vieira, vamos conversar dos dinossauros. Existiram mesmo? Não existiram? Como é que é essa parada? Como é que você lê? Introduza, dê um oi pro pessoal de forma mais gostosa aí. Introduz, bora conversar. Vamos lá, vamos falar agora desse assunto, que é um assunto interessante, porque a gente tá numa época, inclusive tem uma novela agora, né? Sim, que é a novela Gênesis. E a novela Gênesis, para quem assistiu o primeiro capítulo, eu assisti, eles fazem uma leitura deles em relação aos dinossauros. E na concepção deles, a queda de Lúcifer é que foi a destruição dos dinossauros, né? Você vê essa colocação lá. Se eu não estiver errado, Johnny, isso é muito comum entre os neopentecostais, né? Essa interpretação, essa versículo 1 e o 2 de Gênesis, essa diferença aí, não é isso? Essa diferença ela ganhou força, na verdade,
é desde o século XIX. Ela começa no século XIX a ganhar força, por quê? Porque no século XIX você começa a ter essa escala geológica já mais massificada, né? E já começando a ser aceita no meio científico. E aí começa, claro, você tem uma escala geológica de bilhões de anos né, e outros tantos milhões de anos. Somado isso a esses fósseis de dinossauros, que nós chamamos hoje de dinossauros, mas esses fósseis desses lagartos, né, gigantes encontrados no passado, aí você começa a ter que explicar na Bíblia como é que eu encaixo isso, como é que eu encaixo os 6 dias da criação com mais ou menos, hoje, né, mais ou menos 6.000 anos de história segundo a cronologia bíblica, com uma escala geológica de bilhões de anos, né? Então você começa a ter um problema aí, e aí o que acontece? Já naquela época, a partir do século XIX, principalmente início do século XX, você começa a ter as primeiras teses do que a gente chama de teoria do gap, ou teoria do intervalo, que é o que você acabou de citar, essa diferença entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2, né? Porque Gênesis 1 você tem, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí nossa tradução, né? E a terra, porém, estava sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E então você tem essa primeira tradução mais comum que nós temos, que a terra estava sem forma vazia, ou seja, tohu vavohu, que sem forma vazia, no hebraico é tohu vavohu, e é um termo que denota, na verdade, que ela está hostil, né, à vida. A vida não tem como se formar num ambiente desse. O que... Alguns falam do caos, né? Que é Alguns falam do caos, mas o caos geralmente é associado à questão dos mares. Você vê muito na mitologia essa questão do caos com a questão aquática. As águas, normalmente, nas mitologias, são consideradas a fonte geradora do caos. Você vai ver isso, por exemplo, no épico acho que é de Enuma-Mish, que é do épico babilônico, por exemplo, em que ele vai falar sobre Mardoqueu, né? Marduk, que vai vencer, né, o grande dragão, digamos assim, que está nas águas. Então você tem outros épicos também relacionados. O próprio rio Nilo, por exemplo, que é uma questão que traz vida para o Egito, você também tem ali a figura do caos relacionado. Então, geralmente as águas estão relacionadas ao caos, não necessariamente a questão, né, dessa sem forma e vazia. Nesse caso, o problema está onde? O problema é que o termo que você tem ali, que é traduzido como estava, também pode ser traduzido como tornou-se. E aí, claro, se você traduzir isso como tornou-se, né, no princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia, aí você tem um sério problema. Porque o que fez ela se tornar sem forma e vazia? Porque dá a entender que a terra estava pronta, né, já pujante de vida, de certa forma, e algo aconteceu que a tornou assim. Gramaticalmente isso é permitido, digamos, existe uma questão gramática? Você tem uma discussão infindável, né? Na verdade, ninguém chega a uma conclusão fatídica. Gramaticamente, você realmente pode dizer isso, né? Você pode dizer que o tornou-se também é possível, é uma tradução aceitável. Apesar que dentro do contexto, ele fica um pouco fora do contexto definido, mas é aceitável. E aí onde... Fere o espírito, né? O espírito da palavra ali. Fere o espírito do termo. Então você tem uma série de problemas aí. E o próprio texto de Gênesis 1 a 11, vamos pegar Gênesis 1 a 11, muitos cristãos hoje tratam isso como mitologia também, né? Mas tem uma coisa que a Bíblia não trata, é de mitologia, né? A Bíblia trata, inclusive quando você começa a comparar essas questões de prosa, né, narrativa, questões de textos narrativos em hebraico, ou questões relacionadas, por exemplo, à poesia, a gente vai ver o seguinte, que praticamente todo o Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, você tem, na verdade, o quê? Uma narrativa direta. Porque a forma padrão no hebraico, né, para uma narrativa, para uma prosa no sentido narrativa, ela é usado muito o imperfeito com vav, que a gente chama a letra vav consecutiva, né? O vav é geralmente aquele e, né? Está relacionado àquele e. E aí, por exemplo, você tem uma ideia, né, comparando essa questão da estrutura sintática do hebraico, Gênesis 1.1 até Gênesis 2.3, você tem 55 formas de narrativa nesse formato com vav consecutivo.
né? Isso nos seus 34 versos, o que dá uma média, para você ter uma ideia, de 1,6 contrações do tipo Vav consecutivo por verso, por versículo. Quando você pega Gênesis 1:1, por exemplo, ao 5:5, né, que vai falar da criação até a narrativa sobre Adão e Eva e tudo mais, você tem 155 formas de prosa narrativa com Vav consecutivo, o que dá uma média ainda alta de 1,4 por versículo, né? E para você ter um comparativo, quando você pega uma poesia, por exemplo, em Gênesis, uma seção poética de Gênesis, que é, por exemplo, Gênesis 49, né? Gênesis 49 é uma seção poética ali. Essa seção poética, você pega, por exemplo, desde o versículo 1 até o versículo 27, você só encontra 8 formas desse Vav consecutivo, ou seja, uma média de apenas 0,3 por verso. Então o que você tem? Você tem exatamente, pela questão da sintaxe, o texto deixa muito claro. O autor, pelo menos quando está escrevendo, ele não está escrevendo Gênesis 1 a 11 como uma poesia. Não é uma poesia, né? Que daí a poesia geralmente se podia questões de você transformar isso em algo mítico, etc. Mas não é. Para ele está realmente definindo história, né? Aquilo ali é uma história que está acontecendo. Então, você não precisa de uma teoria do gap, por exemplo. Deixa eu compartilhar minha Bíblia aqui, ó, e mostrar algumas coisas curiosas sobre a teoria do gap. Tá? E por que falta algum embasamento para ela. Basicamente, você tem na Bíblia, está aqui. Né? Deixa eu sumir com a pesquisa aqui do unicórnio, depois eu vou mostrar o unicórnio para vocês. Então, quando você pega aqui a Terra está sem forma, vazia, né, você tem aqui os tohu, né, vavohu, que são os dois termos relacionados. Quando você vai analisar esse termo em toda a Bíblia, né, o que eles usam muito é Isaías 45:18. Né? Deixa eu pegar aqui Isaías. Opa, fugiu aqui o Isaías. Só um pouquinho. Vai lá. Isaías 45:18, que fala assim, né? Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. E eu sou o Senhor, não outro. Então o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: se Deus mesmo afirma que ele cria a terra para que ela não seja sem forma e vazia, ou seja, para que ela seja habitada, né, para que ela não seja um caos nesse sentido, ou seja, hostil à vida, então o que aconteceu no versículo 2? Eles colocam essa narrativa. Eles dizem, não, alguma coisa aconteceu, que é onde alguns levam o quê? Levam a uma situação de uma civilização pré-adâmica, né? Você precisa daí colocar que existia uma civilização pré-adâmica. Nessa civilização pré-adâmica você tem os dinossauros, por exemplo. Né? Então eles costumam colocar que os dinossauros existiam nesse período pré-adâmico. E existe algum tipo de ser existente lá, né, civilização, alguma coisa do gênero, que alguns colocam inclusive a questão dos Neandertais e tudo mais, né, todos esses entre aspas, esses antecedentes do homem, sapiens, né, você tem toda essa questão colocada ali, para quê? Para tentar juntar toda a questão das camadas geológicas, essa idade da Terra de bilhões de anos, com toda a questão da teoria da evolução, né. E aí você, claro, coloca todo esse intervalo ali nesse meio, e depois você tem a queda, por exemplo, talvez de Satanás, né, ou alguma catástrofe que acontece, que destrói a Terra, torna ela novamente sem caos e vazia, e aí vem uma recriação da Terra, que aí seria Gênesis, todos aqueles dias, 7 dias literais. Essa é a teoria do gap, mais ou menos, tá? Estou expandindo ela. Uhum. Se você quiser mais detalhes, para quem gosta de ler, deixa eu colocar um livro aqui. Cadê você? Enquanto você acha aí, Johnny, o que não faz nenhum sentido, assim, se a gente entende que existe um Deus, esse Deus quis se revelar a nós, e ele fez isso usando a palavra de Deus, se esse Deus ele é todo poderoso, que inspira e preserva a sua palavra, ele não tem a menor necessidade de não... É uma invenção humana, totalmente humana, assim, é um negócio que não tem razão de ser, sabe? É você querer adaptar uma questão científica, entre aspas científica, porque vamos ser sinceros, toda a questão que a gente já discutiu em outras lives sobre a teoria da evolução é uma teoria, não é algo cientificamente comprovado ainda. Mesmo as questões das camadas geológicas, você também tem uma série de pressupostos aí, a gente vai discutir daqui a pouco, mas que não dá para você realmente dizer, não, isso aconteceu há bilhões de anos atrás, até porque ninguém estava lá para poder falar isso.
Você, inclusive, tem problemas na própria camada geológica, existem buracos em algumas delas, e algumas coisas interessantes relacionadas também. Então, você queria adaptar má ciência, em certos aspectos, com má interpretação bíblica, né? Porque lembra que a morte entrou por meio de Adão. Então, se a morte entrou por meio de Adão, e a terra foi amaldiçoada por meio do pecado de Adão, então, como é que essa terra... Que morte é essa antes também, né? Que morte é essa que existia antes? Perfeito. Então fica muito complicado, fica muito difícil você fazer esse tipo de inferência, né? Obviamente não dá para você dizer não é porque o texto não permite. Não, o texto ele permite, mas sabe quando uma coisa não veste em Deus? Não faz sentido. É a questão quando o cara não veste com quem Deus é, de como Deus se revela, né? Porque senão seria um Deus com tentativa e erro. É estranho, né? Deus fazendo experiências com a Terra. Sei lá, eu entendo a questão de alguns querendo colocar como uma adaptação. Entendo também como alguns querendo, na verdade, ter uma revelação acima dos outros e criando até um enredo que não está nos textos bíblicos sobre isso. Mas, por exemplo, eu não preciso disso para colocar os dinossauros nessa história. Sim, perfeito. Porque muita gente só vê isso para colocar os dinossauros, né? Eu preciso colocar os dinossauros há milhões de anos atrás. Então eles precisam fazer isso. Há 65 milhões de anos, né? Exatamente. E, por exemplo, a Record comprou, né? Se você vê capítulo 1 de Gênesis, ela compra esse conceito e coloca, inclusive, Satanás como sendo, né, o derradeiro asteroide que faz toda a destruição, de certa forma, junto com seus anjos caídos, né? E o que é interessante, porque só destrói dinossauros, não mata vacas, não mata cavalos, não mata leões, só mata dinossauros. É um asteroide que só cai na cabeça de dinossauro. Porque como é que você vai colocar isso? É que deram um azar, eles estavam numa conferência de dinossauros, cara, e caiu um dinossauro. Exatamente, eles estavam justamente todos lá e os mamíferos não foram convidados. Ô, Johnny, você tá pequenininho na tela porque você está compartilhando, você vai mostrar alguma coisa, senão melhor descompartilhar. Quem quiser ver alguma coisa sobre livro, gente, tem esse livro do George Pember. Ele tem aqui, eu botei 2 livros aqui, que é, né, As Idades Anteriores da Terra, e você tem uma coleção do Pember, por exemplo. Para quem gosta de estudar esse assunto, né, você pode comprar alguns livros no Kindle, por exemplo, e estudar essa questão sobre, né, do P.H. Pember G.H. Pember, e ele fala muito sobre isso. Ele é um dos primeiros, inclusive, a falar sobre isso, e essa tese da teoria do intervalo e outras relacionadas, né? Então, para quem gosta de livros, recomendo nessa questão. Outra questão sobre livros, já que a gente já está falando, deixa eu aproveitar, né, para não ficar sem. Aqui é uma visão judaica, para quem gosta, né, uma visão judaica sobre a criação. Muito interessante, né, porque tem toda a questão também gramatical, que é muito interessante sobre, do ponto de vista. E bem conhecido, Adalto Lourenço. Sim, né, conhecido. Adalto Lourenço tem vários vídeos na internet, inclusive. Você faz tem vários livros. Você tem uma boa leitura dele? Às vezes ele é mal visto pela comunidade científica em alguns momentos, né? Mas todo Cristão. defensor do design inteligente vai ser mal visto. Entendi. Todo defensor. Ou você defende, ou você faz um teísmo relacionado com a evolução, mas se você defender design inteligente, acabou. Não tem. Ele é mal visto em vários aspectos. Johnny, só vou mandar um abraço. Esse aqui, ó. Pode falar. Porque a ciência não consegue enterrar Deus, do John Lennox. Muito bom também. O cara é bruto, né? O Dani Saad tá online aí, ele tá dizendo todos os nomes dos dinossauros aqui, o Triceratops. Ele é fã de dinossauro. Ele é, desde que ele era uma criança, eu lembro dele falando baixinho, gordinho, esse aqui é o Triceratops, esse aqui é o Tiranossauro Rex. Ele ama dinossauro. Muito bem. Ô, Johnny, vamos... Abraço, Dani. Abraço. Queremos você aqui, né? Você aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, de repente, mais prática, assim, pra galera, pra gente construir junto, continuar construindo. O termo dinossauro, ele é novo. O termo há 300 anos atrás, quando se achava um fêmur enorme de um bicho, digo assim, um osso, ninguém dizia isso é um dinossauro. As pessoas diziam que isso é um animal qualquer. Como é que é essa experiência aí? Na verdade, muitos chamavam, talvez, até do que a gente chama de dragão, né? Uhum.
Talvez a Bíblia, muitas vezes, a Bíblia, dinossauro, como é um termo novo, recente, né, que está relacionado, né, à questão desse lagarto, e é um termo que foi cunhado, acho que no século XIX, se não me engano, né, ele, que é né, um lagarto terrível, ele está relacionado justamente a esse período, mas quando você começa a olhar na história, você vai ver várias inferências bíblicas sobre dragões, sobre grandes répteis, grandes animais. Eu vou falar disso daqui a pouco quando eu entrar na questão dos dias da criação. E provavelmente você tinha muitas terminologias distintas, né? Leviatã, por exemplo, a gente vai falar do Leviatã, Leviatã parece um dragão mesmo. Deus mesmo descreve o Leviatã. Você vai pegar o Behemoth, por exemplo, lá de Jó 40, também a descrição dele lembra muito o dinossauro. Então tem várias inferências que você tem sobre grandes animais, né? Inclusive na própria criação, onde você tem os taniins, né? Então os taniins estão relacionados também a isso, que é quando ele começa a criar os grandes animais aquáticos, por exemplo, né? Então tem várias inferências bíblicas aí. A questão toda, na verdade, é o seguinte: foram criados nesse período de 7 dias da criação, né, que é o que nós acreditamos, é o que eu mais acredito, quando você vê os termos relacionados aos 7 dias da criação. Eu entendo a questão do intervalo, mas não vejo evidência nem gramatical suficiente para isso, e muito menos histórica. Por exemplo, se você mostrasse alguns pergaminhos muito antigos mostrando essa questão, né, pergaminhos judeus falando sobre um período antes de Adão, olha, até dá para tentar dar uma checada. Mas você não tem esses elementos. Eles são muito vagos. Então, e essa teoria é baseada em muitas questões vagas da mente das pessoas. Agora, o que acontece? Quando você começa a analisar os termos né, de Gênesis 1:1, o que são esses dias? Dia 1, né, e era o segundo dia, e era o terceiro dia. Né? Você tem essa questão dos vários dias. A grande pergunta é: esses dias são dias de 24 horas ou não? Essa é a grande questão que muitos fazem, né? E aí, quando você começa a analisar isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né, eu acabei de falar, o narrador, o escritor de Gênesis 1 a 11, quando ele começa a escrever, ele não está fazendo poesia. Então não dá para juntar isso com uma questão poética, né, ou, sei lá, algo que seja da mente dele, ele está criando com linguagem poética. Não é linguagem poética, ele está narrando um evento, que para ele é histórico. Né? Ele usa elementos da sintaxe hebraica histórica para isso. Isso é claro. Então, para ele, esses dias são realmente dias de 24 horas. Isso é um fato também, que a gente acaba olhando quando você começa a analisar toda a estrutura, até mesmo de quantas vezes é utilizado esse termo, né, dias, que é ion no hebraico. Sempre que você tem dias atrelados à tarde e manhã, você vai ver que ele está falando de dias 24 horas. Porque o termo ali ele usa, era tarde e manhã do dia 1, era tarde e manhã do segundo dia, era tarde e manhã do terceiro dia, era tarde e manhã... Você vê que ele sempre está vinculando tarde e manhã. E tarde e manhã, né, são os períodos de 12 horas de dia e 12 horas de noite, quer dizer, são os períodos de 24 horas. Perguntaram numa live nossa, Johnny, por que tarde e manhã e não manhã e tarde? Você tem algum entendimento sobre isso? Porque o dia na estrutura da cultura judaica começa com o pôr do sol. Perfeito. Então começa primeiro com a noite. Depois você tem o dia começa iluminado. No pôr do sol anterior, né? É verdade. Exatamente. Ou seja, começa na escuridão, mas termina na luz. Entendeu? É como a criação. Primeiro você tem trevas, até que Deus diz, haja luz, que a luz aconteça aqui, né? Então você tem todo esse processo, sempre vem das trevas para a luz, das trevas para a luz. Até mesmo nós, né? É só olhar. Nós estávamos em trevas, mas brilhou uma grande luz em nosso coração. 1 Coríntios 4:6. Né? Deus brilha em nossos corações. Então você tem esse paralelo direto. Então ele sempre começa com... Você pode traduzir como tarde e manhã, mas é noite e dia, né? Que tarde é no sentido de que vai se pôr o sol e vai começar a noite. Então era noite e dia do dia. A única coisa que eu acho estranha, gramaticalmente falando, em relação aos 7 dias da criação, é o primeiro dia. Porque quando você pega na tradução, né, deixa eu ver se a minha versão do hebraico... na minha tradução do hebraico, deixa eu colocar ela aqui.
né, a minha Almeida, cadê meu compartilhamento? Você vai ver que tem uma coisa curiosa nessa questão. Quando você pega no versículo aqui 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e aí houve tarde e manhã, primeiro dia. Assim como eu falo depois, segundo dia, terceiro dia, etc. Só que tem um detalhe aqui curioso. Esse primeiro dia, primeiro em hebraico é Rishon. A palavra para primeiro é Rishon. Mas a tradução aqui não é Rishon, ele não está usando o termo Rishon. Ele usa o termo Errad. Errad é aquele símbolo, aquela palavra relacionada à unidade, né? Unidade coletiva, ou um. Né? Assim como, por exemplo, o homem, né, juntar-se à sua mulher e ambos serão Errad, uma só carne, é o mesmo termo que ele usa para o dia 1. Então, na verdade, se eu for levar a literalidade, diz assim, houve tarde de manhã, o dia 1, o dia da unidade. Né? Então, gramaticalmente começa a ficar estranho. Ou seja, há algo diferente, parece, do primeiro dia. O dia 1 é um dia diferente dos outros dias na sua construção. Existe algum mistério relacionado aí. Porque quando você entra nos... Diga. Tem uma vez um irmão amado me compartilhou isso, que o haja luz, na verdade, poeticamente, deveria ser traduzido como haja cruz, que seria o momento em que a criação ela é revestida do sangue do Cordeiro, porque o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo ali. Então, quando você fala dessa experiência agora da unidade, eu não quero viajar demais, porque o meu açaí não tem álcool, mas me parece que é o momento em que o Criador resolve se manifestar de forma triuna, talvez, né? Eu não sei, eu estou só verborragiando aqui. Diga aí. O termo primeiro, haja luz, a pessoa tem que entender o seguinte: Deus não está criando necessariamente luz. Quando você analisa um texto muito difícil, e a gente vai sair um pouco do tema porque o texto é complicado, Isaías 45:7. Deixa eu compartilhar isso aqui. Esse é um texto difícil para muita gente. Não vai muito longe, não, senão a gente não volta, hein? Pois é, isso eu não quero... A gente pode deixar para outra, mas eu preciso só falar dele, pelo menos. Para deixar claro. Veja o seguinte, Deus está se revelando aqui. Né? Ele fala assim, eu sou o Senhor e não há outro, no versículo 6. E aí ele fala, eu formo a luz e crio trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso aqui, gente, para alguns, isso aqui dá um nó na cabeça. Na verdade, a questão é muito simples. Mas tem gente que faz nó nisso aqui. Primeira coisa, perceba o seguinte, ele não diz assim, eu crio a luz e crio as trevas. Ele usa para trevas, bará, que é criar, que é a criação divina. Mas luz, não, ele não cria, ele diz eu formo. A mesma coisa, quando diz assim, eu faço a paz. Eu não crio paz, eu faço paz. Mas crio o mal. E ele usa novamente o termo bará. Eu não compartilhei, né? Não, Puxa vida, me perdoe, gente. O pessoal da técnica ficou gritando aqui, ele não compartilhou. Desculpa aí, ó. Aqui, ó, eu formo a luz, né? Ele dá forma para a luz e cria, ele usa bará aqui. Né? Ele cria as trevas. Assim como ele faz a paz, novamente, né? De assar, de manufaturar a paz, mas ele cria bará no sentido... E esse bará é no sentido de você criar a partir do nada, de certa forma. Né? Em certo sentido. Então, não que necessariamente seja sempre criar a partir do nada. Por exemplo, o homem foi criado com o termo bará, mas ele foi criado a partir do barro, de certa forma. Né? Então tinha um molde lá. Mas, de certa maneira, você tem que lembrar que o barro não existia. Então ele foi criado depois, do mesmo jeito. Mas o que essa terminologia quer dizer? O seguinte. Deus está dizendo o seguinte. Primeiro, a luz já existia. A luz sempre existiu, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma, já diz o texto. Né? Então, ele não precisa criar luz, ele é a própria luz. O que ele faz? Ele simplesmente pega a luz e dá uma forma. Por isso que quando começa, é aquilo que você falou. É como se ele dissesse, agora eu vou me manifestar nesse universo. E eu vou me manifestar, eu vou me dar uma forma. Assim como vou dar forma para as outras coisas. E aí é onde entra essa questão. Provavelmente ele se dá uma forma antropológica, antropomórfica, como nós conhecemos.
né? E aí onde haja a cruz, como você falou, haja o Messias, né? No sentido de ele se manifestar nesse universo, porque ele já existia antes da criação. E a mesma coisa a questão, por exemplo, ele não cria a paz, a completude, Shalom ali é completude, porque Deus é completo, ele é perfeito. Ele simplesmente pega a sua perfeição e coloca nesse universo. Agora, por que ele cria trevas e cria o mal, no sentido como está no texto? Primeiro que nunca existiu, né? Já começa por aí. Que Deus é luz e não há trevas nenhuma. Ou seja, onde Deus existe, antes do universo inclusive, não há trevas, não há mal. Até porque ele é o próprio bem. Só que nesse universo que ele cria, e é um universo onde os seres vão ter que fazer escolhas, e toda escolha envolve uma dicotomia, que nós já discutimos isso. Ou você escolhe entre luz ou escolhe entre trevas. Ou você escolhe entre o bem ou escolhe entre o mal. Por quê? Porque não somos seres perfeitos. Como não somos perfeitos, vamos ter que fazer uma escolha e às vezes não escolher errado. Consequentemente, nesse momento, você automaticamente cria a luz, cria as trevas, porque elas nunca existiram, mas por causa da escolha errada, ela vem a existir, né? E cria o quê? Você cria o mal. E esse mal não é no sentido de Deus agir no mal, né? Porque Deus não pode, lembra, o texto mesmo diz, Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal, né? Mas você, quando erra, ou você acerta, ou você errou. Ou você faz o bem, ou você faz o mal. Então você tem essa questão, porque faz parte desse universo, é intrínseco a esse universo, né? Devido à escolha que nós vamos ter. Né? Mas voltando lá para os dias da criação, que senão a gente se perde demais. Até porque não cheguei nos dinossauros ainda, né? Então, sempre que você pega os dias, você tem essa questão da criação, sempre. Falando de questões de dias de 24 horas. Claro, existem textos em que você tem dias, por exemplo, que não são 24 horas, que fala de um período de tempo, existem. Mas, por exemplo, eles nunca estão atrelados à tarde e manhã, e muito menos a um número do dia. Ah, esse é o dia 1, esse é o dia 2, esse é o dia 3, esse é o dia 4, esse é o dia 5. Ou seja, na mente do autor, ele está falando de dia de 24 horas. Isso é um fato. Agora, mas aquele texto que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Será que realmente, então, não pode ser relativo isso? Bem, primeiro o texto está falando de uma questão profética, né? Se você pegar Pedro, claro, por exemplo, está citando o Salmo 94, profeticamente, ele está dizendo, lembra, né? Porque está falando das eras, provavelmente. A gente já discutiu isso em outras lives. Sim. Você tem uma questão que mostra como Deus está fora do tempo, ou seja, para ele o tempo é uma questão muito relativa, porque ele não depende do tempo. O tempo é uma coisa criada para essa criação, está relacionada a essa criação. E poderia ser, então, um tempo diferente? Eu não diria que talvez fosse um tempo diferente. Eu poderia dizer o seguinte, a velocidade das coisas pudesse ser diferente. Por exemplo, hoje a velocidade da luz tem uma velocidade de 300, né, 1000 metros por segundo e tal, aproximadamente. Ela poderia ter sido mais rápida no passado? Poderia. Poderia ter sido mais rápido. Até o modelo, inclusive, físico, às vezes permite esse tipo de inferência. E com o tempo ele vai... Uma das lives você falou uma coisa que eu achei super interessante, o fato, assim como Deus criou Adão maduro, ele não criou Adão bebê e foi necessário, e a gente olharia para Adão e falaria assim, homem maduro, Deus também pode ter criado a terra madura do ponto de vista de passado de tempo. Agora, o que eu não consigo entender, meu nobre colega, eu não consigo entender é por que Deus tem poder para criar todo o universo em 6.000 anos e não tem poder para criar em 6 dias. Eu não consigo entender essa limitação que as pessoas colocam em Deus. Ou Deus criou e faz isso com o poder da sua palavra, como a palavra de Deus diz mesmo. Primeiro, João fala... ou ele criou de fato, ele tem poder para isso, e se ele tem poder para criar em 6.000 anos, por que ele não teria para criar em 6 dias? É um negócio que não consigo entender, me perdoa. Mas vamos deixar o próprio Deus falar, então? vamos fazer isso. Boa ideia. O próprio Deus falar, né, por meio de Moisés aqui, deixa eu compartilhar, agora eu vou compartilhar, agora eu vou lembrar. Né? E isso aqui deixa muito claro, né? Êxodo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Claramente aqui, né, porque ele está falando, o termo aqui está falando de lembra-te do dia de sábado para o santificar,
e ele fala que 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Lembra, isso aqui é Deus falando os 10 mandamentos, gente, só para lembrar, né? Êxodo 20, quem não lembra, os 10 mandamentos, é Deus falando, ok? Então ele está falando, ó, lembra do sábado, e ele diz assim, 6 dias você trabalha, né, e farás toda a tua obra, o 7º é o sábado do Senhor, tal, e aí ele explica por que tem que fazer isso, né, para o povo de Israel. E aí ele diz, porque em 6 dias... Perfeito. É como se dissesse, em 6 dias eu fiz tudo. É, perfeito. Entendeu? 6 dias. De domingo até sexta, acabei tudo. No sábado, né, para exemplo para vocês, eu dei uma descansada, não que ele precisasse, mas ele mostra o quê? Mostra um princípio de descanso. Perfeito. Claro, tem outras coisas relacionadas ao sábado, aqui, talvez a gente até faça uma live sobre isso, que é muito legal essa questão do sábado, que é onde, quando você pega sábado e tabernáculo, é onde o tempo alcança seu ápice junto com o espaço, né? Então tem espaço e tempo, ambos alcançam seu ápice no sábado do Senhor, que é o 7º milênio também, né? É o último dia da criação. Então tem uma série de aspectos aí. Mas Deus mesmo está dizendo o seguinte, olha, eu fiz tudo em 6 dias, gente. Assim como você trabalhou 6 dias da sua semana e descansa no 7º, eu trabalhei os meus 6 dias e descansei no 7º, para exemplificar para vocês. Quer dizer, Deus está deixando claro que por ele está dizendo o seguinte, olha, foi em 6 dias mesmo, tá, gente? 6 dias, 24 horas, assim como tua semana de 6 dias você trabalha e no 7º você descansa. Então, antes de começar essa bobagem, antes que vocês comecem a dizer essas bobagens aí de que foram muitos milhares de anos, eu vou dizer mais de forma mais clara, é 6 dias mesmo. Foi isso que Deus falou. Aí, gente, Deus tem poder para fazer isso. Legal. Não dá, assim como ele fez, a gente, né, você mesmo lembrou, Adão. Se você chegasse para Adão no dia 2, depois da criação dele, e perguntasse, Adão, quantos anos você tem? Mas, cara, ontem eu fui criado, meu amigo. O que você está falando do quê? Aí você olha para ele, é um marmanjão de 30 anos, praticamente. Sim, mas ele diz, como ontem, Adão? Então, gente, precisa entender isso. E aí você tem o quê? Você tem na mesma linha a criação dos animais. Aí entram o quê? Entram os grandes animais. Né? Se você voltar para Gênesis 1, você vai ver a questão dos grandes animais aquáticos, por exemplo, quando começa essa criação. Né? Aqui no versículo... Deixa eu só achar aqui. No versículo 21, deixa eu compartilhar aqui também, para a gente poder ter. Só ver junto. Cadê você? Aqui, ó. Então você tem aqui, ó. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Tá? E aqui o termo para animais marinhos é tanim. Tá? Tanim, você vai ver que ó, no Strong, muitas vezes também é traduzido como dragão, serpente, monstro marinho, dragão ou dinossauro. Né? O pessoal até já atualizou o termo em alguns aspectos. Ou monstro marinho ou monstro do rio. Então tanim aparece várias vezes na Bíblia. Tem várias. Né? Várias. E é traduzido de várias formas. Você pode ver aqui, ó. Deuteronômio 32, 33 é répteis. Neemias 2,13 traduzido como dragão. Em Jó, por exemplo, traduzido como monstro marinho. Depois como chacais. Então você vê que há uma unidade nos tradutores de uma forma muito clara, muito nítida. Que eles estão meio perdidos com o termo. Por quê? Porque é um termo complicado. A Bíblia não dá detalhes sobre o tanim, né, especificamente. Então você tem, por exemplo, deixa eu compartilhar uma outra, para quem gosta de estudar. Deixa eu achar aqui, ó. Cadê meu compartilhamento? Perdi ele de novo, tá aqui, achei. Nossa, tem tanta... Gente, se vocês vissem a minha máquina, tem tanta coisa aqui. Olha aqui, ó. Aqui tem um livro muito legal, né? Que é Two Strange Beasts, né? Leviatã e Behemoth, no Segundo Templo. Então, são duas feras, né? Duas bestas estranhas, o Leviatã e o Behemoth. E ele vai falar, claro, também do Tanim e tudo mais, né? Só que o que acontece? Isso aqui é uma versão acadêmica do texto. E ele vai tentar tratar esses elementos, assim como o Tanim ali, como se fossem, por exemplo, animais mitológicos, usando mitologia em vários aspectos. Só que a gente lembra, Gênesis 1.1, na perspectiva do autor, é narração de história. Então esse monstro marinho, de alguma forma, existe, assim como o Leviatã e o Behemoth que a gente vai falar. Então, quando Deus cria os animais, e cria esses grandes animais, alguns ali, por exemplo, algumas versões traduzem como baleias, mas podem ser pleiossauros, podem ser, sabe, aqueles grandes
Para quem viu o último Jurassic, da linha Jurassic Park, né? Tem aquele último lá que é aquático, que o ganha Daniel no deve final. saber melhor do que nós o nome dele. Né? É que no Daniel, final... você fez falta agora para saber o nome do dinossauro. Mas aquele que no final ele ganha de tudo, né? Ele come o final lá no... Come, ele é gigante, né? É muito grande aquele animal. Então, pode ser um animal desse? Claro que pode ser grandes animais. Por quê? Qual é o problema? O problema todo está no dilúvio. Como é que você explica a questão do dinossauro, dos fósseis que nós encontramos hoje? Né? Primeiro, para um fóssil se formar, você precisa de certos elementos muito estritos, né? Então, por exemplo, uma inundação, uma grande inundação, seria um elemento muito próprio para você fazer, digamos, primeiro, a morte em massa de vários animais, e você ter o quê? Uma larga enormidade de fósseis, né? Porque a lama, ela de certa forma vai proteger, vai envolver esse animal, e ele vai acabar fossilizando de alguma forma. Principalmente se essa água depois recua e essa lama fica, digamos, ela vai esquentando, endurecendo, e com o tempo ela vai solidificando a ponto de fossilizar. Então você tem isso. Johnny, desculpa te Pode interromper, falar. mas vamos assim, ó. Nós aqui que estão assistindo, nós somos os afegãos médios. Nós somos aquele povo que não entende bem, assim. A gente é meio limitado. Então vamos com calma. Primeiro, não existe nenhuma razão bíblica, e eu digo até racional, para os dinossauros não terem sido criados juntos na criação. Então, o primeiro martelo que a gente está batendo é assim: nós cremos que os dinossauros foram criados juntos na criação. Amém? Por enquanto? Amém. Por enquanto, amém. A gente está agora, provavelmente, junto com as grandes animais ali, que foi a citação que você colocou e tudo isso. Aí, ali, só um parênteses, Daniel Saad colocou que o nome desse bicho é o Mosasauro. É assim que fala, Dani Saad? Mosasauro. Deixa eu me alongar aqui enquanto o Johnny termina de tomar o seu açaí, que nós combinamos de tomar um açaí junto aqui. Aí, muito bom. Agora a discussão então é... bom, você disse agora que o dilúvio é uma grande oportunidade, do ponto de vista do nosso entendimento, para explicar a fossilização dos dinossauros. Então, o dilúvio, o fato de mexer com a terra de forma agressiva, a maneira como faz, engole o dinossauro ou qualquer outro bicho, porque não tem só dinossauro fossilizado, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, e outra, né? Você tem todas aquelas camadas geológicas, também o dilúvio pode gerar todas aquelas camadas que você vê no Grand Canyon, quando você olha as fotos do Grand Canyon, por exemplo. Você tem várias camadinhas ali bem bonitinhas, parece que foi tudo feito à mão, aquele mosaico, né, de cores e tal. Mas o Johnny, é uma explicação possível. A pergunta que ficaria então mais importante nesse momento se a gente crê que os dinossauros foram criados na criação, juntos na criação, e provavelmente morreram no dilúvio, isso é uma boa possibilidade, a pergunta é por que não entraram na arca? Ou se entraram, por que morreram? Tem uma coisa que é importante, que quanto maior o ser, menos exemplares dele existe no mundo. Então tem muito mais formiga no mundo muito mais rato no mundo do que elefante. Quando a gente está falando de bichos enormes desse tamanho aqui que a gente está falando, que a gente ficaria pequenininho aqui perto desses caras, seriam pouquíssimos exemplares, inclusive para existir, para ser possível uma vida aqui na Terra. Então é mais fácil a extinção de bichos assim, não é não? O que você acha? É mais fácil, mas isso também não impede a possibilidade que dinossauros estavam na arca, gente. Ok. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender, se você olhar hoje a classificação dos animais, você deve ter mais ou menos 9 milhões, tá? 9 milhões de espécies de animais distintas. Aí você para e pergunta, mas Johnny, 9 milhões para uma arca de cerca de 150 metros, né? Como é que você vai botar 9 milhões de animais lá dentro? Bem, em primeiro lugar, né, e não seria 9 milhões, é 2 de cada espécie, então já vai para 18 milhões. Né? Porque é pelo menos 2. Não, e os animais limpos são 7 de cada, né? São 7 de cada. Os animais... Aí dá para piorar. Mas deixa eu explicar algumas coisas. Primeiro, 7 milhões desses 9 não são animais. São bactérias, por exemplo, protozoários, são plantas. Então, desses 9 milhões,
cerca de 2 milhões deles estão relacionados aos animais que nós conhecemos que poderiam ir na arca. Só que dentre esses 2 milhões, a grande maioria desses 2 milhões são invertebrados, os insetos, por exemplo, em vários aspectos, e a vida marinha, que é um dilúvio, né? Lembra? Se é um dilúvio, eles não precisam entrar na arca, né? Eles estão no habitat deles natural. Então, o que acontece? O que sobra nessa questão? Para você ter uma ideia, quando você vai avaliar, você vê hoje os gatos. Tem vários tipos de gatos diferentes. Mas é um tipo único, vem de um ancestral né, único, um felino único. Assim como os cães. Né? Ele vem também de um ancestral único. E depois, com o tempo... Lembra que a Bíblia não fala que não pode ter evolução segundo o seu tipo, segundo a sua espécie. Perfeito. O que a Bíblia proíbe é evoluções entre espécies. Por exemplo, você tem um sapo que virou um príncipe, né? Isso acontece nos contos de fadas e na teoria da evolução. Na teoria da evolução você pode ter um sapo que, com o tempo, milhões de anos, vira um príncipe. Só ter paciência que chega lá. Tem que ter muita paciência. Né? É o Deus tempo aí nessa história. Você está dizendo que mutações dentro da espécie é bastante razoável. Então a girafa de pescoço comprido tinha girafa de pescoço comprido, pescoço curto. Aí teve uma fome grande lá e só as de pescoço comprido conseguiam comer as folhas lá em cima. As de pescoço curto morreram e agora essa pegada não tem problema. Exatamente. Legal. Sim, isso não tem problema. Quando você começa a analisar a partir daí, né, você analisando essas espécies todas, então quantos animais eu preciso ter na arca? Tá? Esse estudo já foi feito. Para você ter uma ideia, dá mais ou menos 6.800 animais. Caramba. Já reduziu bastante. Era 18 milhões, já foi para 6.800 animais, mais ou menos. Bem, primeiro, necessariamente, esses animais não precisam ser adultos. Eles podem ser filhotes. Perfeito. Porque, então, como é que entrava um elefante? Pode ser um elefante filhote. Né? Ou um dinossauro gigante, lá, um brachiosauro, sei lá. Né? Também pode ser um filhote. Você não precisa ter grandes animais vindos. Outra coisa curiosa, quem manda os animais para a arca, para Noé, é Deus. É um milagre, Quem escolheu os animais foi Deus. Porque o texto lá em Gênesis, acho que 6 ou 7, me lembro agora o texto certinho, Deus diz que vai mandar os animais até ele. Então Deus escolhe esses animais. Existe aí eu só vou fazer um parênteses, existem alguns textos antigos que falam que os homens fizeram várias coisas erradas no tempo do dilúvio. Bem, a gente sabe disso, né? Em Gênesis fala sobre a violência, grande violência, você tem a questão dos desígnios maus do homem, né? E você tem alguns textos antigos que falam, por exemplo, que eles misturavam animais com o único intuito de ofender a Deus. Ou seja, eu crio animais híbridos, né? Eu junto vários animais e crio animais híbridos para ofender a Deus. Então, existe uma ideia também que é possível que nos tempos de Noé, porque Jesus fala que na sua vinda seria como nos tempos de Noé, né? Ou nos tempos de Sodoma e Gomorra. Aí você vê todas as questões relacionadas à violência, que nós temos hoje violência. Por exemplo, violência em hebraico é Hamas, né? E diz o texto que tinha Hamas na terra. E Hamas, se você lembrar, fala do quê? Fala de um grupo que hoje tem, né, de terrorismo, que é um grupo violento que tem na terra também, na terra de Israel hoje, que é o Hamas. Fala, por exemplo, da questão de gênero, né? Sodoma e Gomorra fala muito da questão de gênero também, que nós vemos hoje. E uma coisa que é pouco falada, mas que esses textos antigos dão a entender, quando você tem essa mistura de animais, é como se houvesse manipulação genética. E é como se Deus estivesse protegendo a sua criação de uma criação que não está de acordo com aquilo que ele projetou. Por isso que alguns inferem o seguinte, por isso que Deus escolhe os animais e diz quais animais vão e quais não vão. Porque talvez tivessem animais, né, algumas bestas feras que não fossem animais necessariamente que tivesse que manter, né, ou continuar a sua linhagem. Então a gente tem essa inferência também. Então, desses animais, por exemplo, que vão, você tem que lembrar que a arca é grande, gente. A arca, se você pegar fotos do Titanic, por exemplo, dá uma olhada no Titanic quando você olhar nas fotos e lembra que mais da metade do Titanic é o tamanho da arca. Então ela é muito grande, ela não é pequena, tá? Ela é bem grande. Outra coisa que é interessante você saber, desses 6.800 animais que podem ter entrado na arca, pelo menos 85% deles pesava muito pouco, era questão de gramas.
Muitos são pequenos, ainda mais se você considerar que são filhotes. Então, Você tá falando do são ratinho, pequenos demais. furão, Lagartixa, algo assim, entendeu? a barata voadora. Eu não sei porque que Deus botou na arca a barata voadora, mas tá lá. Até o felino, até, sei lá, né, o antecedente do leão, do tigre, dos gatos e tudo mais, até ele devia ser, né, muito pequenininho e pesar muito pouco. Então, sei lá, os animais mais pesados talvez ocupassem 8% desses 6.800 animais. Então, não é muita coisa quando você começa a analisar isso. Né? Lembra, por exemplo, qual é o tamanho de hipopótamo normal e hipopótamo jovem? Né? Você vai ver a diferença é gigantesca. E a mesma coisa de dinossauros. É a mesma coisa, você pode ter dinossauros gigantes, mas que os filhotes são muito pequenos. Então você tem essa possibilidade. A mesma coisa quando você analisa a comida. Como é que posso ter comida para tudo isso? Se você levar em consideração todas essas variáveis que eu citei aqui, você vai descobrir que você precisa só ter 20% da arca sendo usada para alimentação, para estocar alimentos. E os outros 80% da arca para abrigar esses animais. Por exemplo, você precisaria ter mais ou menos 400 toneladas de comida para esses 12 meses, praticamente que a arca fica, né, sobre as águas, e você precisaria de mais ou menos uns 322 galões de água, água potável, né, para poder depois também, porque a gente não tem como saber qual é a água que vai ter lá. Né? E tem o lance também, que eu acho que a Dr. Lourenço mesmo fala, de que se eles entram filhotes e se eles estão abaixo do nível da água também, existe até uma mais friozinho, eles vão até ter uma certa hibernaçãozinha. Hibernação. Eles vão hibernar lá. Então, isso reduz o quê? Reduz, por exemplo, a questão de dejetos, né? O famoso cocô, né? Os dejetos e até mesmo a necessidade da comida. Então, quanto mais eles estiverem nesse estado de hibernação, por exemplo, por um longo período, facilitaria muito a vida na arca, né? Em vários aspectos. Então, tudo isso junto é muito interessante a gente analisar. Por quê? Porque é curioso, quando você analisa, por exemplo, a história do dilúvio, isso é algo que marcou tanto a humanidade, gente, que tem mais de 200 histórias no mundo todo de algum dilúvio. Você tem várias culturas, até mesmo em ilhas remotas, que tem uma história que no passado teve um dilúvio. Isso é tão interessante, deixa eu mostrar aqui deixa eu só achar ele aqui. Tem uma conexão com a China sobre isso. Não só sobre o dilúvio, viu? A gente até pode fazer um programa, talvez, sobre isso futuramente. Tem várias tribos, né? Até a Meire compartilhou aqui que tem tribos no Congo que vivem muito isoladas, desenham grandes dinossauros que vivem na água. Eles chamam de Mokele Umbembe. Isso. É verdade. Existe essa... claro, hoje eles tratam como lenda, né? Esses animais, mas a gente sabe que... Assim como tem algumas lendas de um pterodátilo também, em alguns locais. Tinha uns recortes de jornal, cara, de um dinossauro em decomposição. Você conhece? Já ouviu falar dessa história? Mostram até uma cabeça... Tem um japonês, né? Um barco japonês que captura... Parece esse dinossauro uma versão mini dele, desse que o Daniel falou aí, como é que é? Mosasauro? Mosasauro, sei lá. Mosasauro. Mas isso, se você pegar, e pelo menos em 5 continentes, tirando a Antártida, por exemplo, né, que não vemos resíduos de civilização no momento lá por causa do gelo, mas você vê nesses 5 continentes a história. Né? Aqui, por exemplo, eu coloquei a conexão China, por exemplo. Né? Se você pegar lá 1 Pedro 3, ele fala o seguinte: ela não é da idade de 500 anos, gerou 100 cães a fé, Gênesis fala isso, né? E Pedro fala que nos dias de Noé, enquanto se preparava, né, a arca, a qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. E é interessante que existe uma palavra para um ideograma, na verdade, né, na língua chinesa. E esses ideogramas são antigos, eles têm uma conexão de pelo menos 5.000 anos, mais ou menos, aí, que esses ideogramas estão na China e muitas das vezes não entendem por quê e de onde vem essa raiz. Mas, por exemplo, a palavra navio, né, chinesa, é isso aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar ela aqui. Só um pouquinho. Ó, navio. Navio é a junção de 3 ideogramas, tá vendo? Ó, são 3 ideogramas aqui. Esses 3 ideogramas o ideograma para 8, mais o ideograma para boca, né? São 8 bocas, 8 pessoas, numa embarcação.
Então, isso é um ideograma milenar. A gente está falando aqui de pelo menos 5.000 anos de história, praticamente. Ou seja, a palavra navio dentro da estrutura da língua chinesa é o quê? 8 bocas numa embarcação. Onde nós temos 8 bocas numa embarcação, gente? Na arca. Muito legal. Na arca. É muito legal. Os ideogramas chineses falam de Gênesis 1 a 11, literalmente. Fala do Jardim do Éden, fala da cobiça, fala várias coisas. Então é muito legal isso. Quem trata um pouco disso é aquele livro, né? O Fator Melquisedeque. Ele trata dessas... Fala um pouco sobre isso. Exatamente. Fala um pouco sobre isso. Vamos falar agora um pouco sobre os dinossauros, então. Vamos. Primeiro o que a Bíblia diz. Perfeito. Rapidinho lá. Vamos para lá. Deixa eu capturar minha Bíblia. Jó 40,15 é um dinossauro. Bemote é um dinossauro, Johnny. Deixa eu... Já que a gente falou, vamos falar do unicórnio. Vamos falar do unicórnio. Aliás, a Gabi Moedoel, ela até pouco tempo, há poucos meses atrás, ela acreditava que os unicórnios existiam. Existiam hoje, inclusive. Ela não sabia. Ô, Gabi, ô, Elzão, tem que... Mas diga aí dos unicórnios. A Bíblia fala deles. Versão King James Version, né? Versão King James. Números 23, versículos... vamos botar aqui do 22 em diante. Aqui fala, né, que Deus trouxe do Egito, né, com a força de um unicórnio. Então, você vai ver várias... Tem várias referências que a King James traduz como unicórnio. E qual é o original disso? Número 23, 22, 24, 28. Vou pegar aqui o original para a gente ver. Números 23. Né? Claro, isso aí é uma escolha do tradutor da King James. Claro. Tá, gente? Só para deixar bem claro. Não quer dizer que seja unicórnio de verdade. A nossa tradução, por exemplo, fala de quê? De boi selvagem. Mas o problema é que essa palavrinha aqui, né, que é traduzida como boi selvagem, na verdade, né, que é reen aqui, ele fala daqueles que têm um grande chifre. Um só. Um só, mas pode ser realmente boi, porque depende da forma como você coloca, né? Mas pode ser também o rinoceronte. O rinoceronte também tem um grande chifre. Tem vários animais que têm um grande chifre. Sumiu. Não necessariamente unicórnio. Sumiu aqui? Peraí, deixa eu botar de volta. Não, sumiu o meu rinoceronte que estava aqui no começo do programa. Sumiu. Então, pode ser sim, pode ser. Mas... vamos falar dos dinossauros. Jó 40,15. Jó 40,15. Contempla agora o bemote que eu criei. Eu vou pegar a minha versão. Olha como a tradução é boa. Contempla agora o hipopótamo que eu criei. Gente, primeiro essa tradução aqui é horrível. Eu vou mostrar por que depois em figuras. Tá? Mas o termo aqui só aparece aqui na Bíblia. Bemote. Tá? Que o próprio Strong já coloca. Talvez um dinossauro extinto. Quem sabe um diplódoco. Ou um braquiossauro, né? Mas traduzido às vezes como hipopótamo, com elefante. Mas olha a descrição do animal. Então, contempla o hipopótamo que eu criei, o behemoth que eu criei, que come erva, como boi. Então ele pasta, é um animal que pasta. A força dele está nos lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cetro. Você já viu a cauda do hipopótamo, gente? Não é assim. A cauda do hipopótamo tem... Não... Já viu um cedro? Depois eu vou mostrar um cedro e a cauda do hipopótamo, você vai ver. Os tendões das suas coxas estão entretecidos, seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus, quem o fez o proveu de espada. Né? Em verdade os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam, deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama, né? Provavelmente para se refrescar. Aí vem o seguinte, primeira coisa, alguns me perguntam, não, mas Jó não é um livro poético? Jó existiu, Dionei? Porque alguns dizem, não, Jó é um conto poético. Primeiro que Deus mesmo cita Jó como um personagem real. Se você não lembra, só você vê o texto de Ezequiel 14. Ezequiel 14, quando Deus diz assim, olha, se eu mandar juízo para uma cidade... Só existem 3 homens que vão escapar se eu mandar esse juízo. E aí ele fala, né, de Noé, Jó e Daniel. Né? Então ele cita esses 3. Você tem esses 3 citados aí. Então Noé não é um personagem mítico, sabe, criado. Ou seja, ele realmente é uma história de alguém que existiu e sofreu né, toda essa situação que é colocada no texto.
E outra, se Deus está revelando a ele e diz assim, contempla o behemoth, gente, ele não está falando assim, vai na tua imaginação e provavelmente ele está mostrando o animal. Olha, dá uma olhadinha aí que eu fiz, é muito louco. Dá uma olhadinha, olha como é que ele é. Para você ver como é que é o behemoth, mais ou menos, gente, eu vou compartilhar aqui algumas imagens sobre alguns dinossauros, só para você ter uma ideia de quem é essa figura, né? Deixa eu só me achar aqui novamente. Cadê você? Aqui. Muito bem. Aqui, por exemplo, eu peguei um brachiosauro. Você está vendo aqui a vértebra de um brachiosauro encontrado um fóssil, né? Fóssil de um brachiosauro. O brachiosauro, gente, pra você ter uma ideia, que pode ser um animal como esse citado, o behemoth. Olha a força dele nos lombos aqui, né? Esse animal aqui olha a sua cauda como cedro. Para quem não sabe o que é o cedro, gente, isso aqui é um cedro. Tá? O cedro pode ter o seu tronco até 2,5 metros de diâmetro, pelo menos. E pode alcançar, às vezes, sei lá, 40 metros de altura. É uma caudada, hein? Agora compara a cauda como cedro com a cauda do hipopótamo. Não dá, gente. Sinceramente, olha, por mais que eu seja... Que judiação, né? Fiquei com dó do hipopótamo agora. É o que Deus fez para ele, não é um behemoth. Não dá, nem do elefante dá para colocar aqui. Então não dá para você comparar, gente. Não dá, realmente não dá para comparar um animal desse com uma cauda realmente como a de cedro com essa cauda de um hipopótamo. Eu entendo o que o tradutor quis colocar, mas não tem como você fazer isso. Realmente não dá, né? Por exemplo, a gente tem fósseis hoje. Deixa eu mostrar um fóssil aqui, ó. Gente, isso aqui é muito interessante. Vocês já viram esse aqui? Isso aqui é um fóssil vivo. O que é um fóssil vivo? Desculpa, não é um fóssil vivo. É um fóssil de um animal que estava vivo, mas é um fóssil quase completo, é isso que eu quis dizer. Entendi, ok. Olha como ele está exposto, né? Você vê que ele tem ainda os detalhes da pele. Entendi. Ele é da família do nodossauro, tá vendo? Ele é dessa família aqui, ó, esse animal. Ele foi encontrado numa mina no Canadá. E teve todo um trabalho para poder tirar esse fóssil de dentro dessa caverna, dentro dessa mina, para expor ele no museu, né? Então você tem esse animal sendo exposto, aí você tem detalhes aqui. Inclusive quando você olha por trás, aqui não, claro, não vai mostrar todos os detalhes desse animal, mas quando você olha por trás, você vê detalhes das entranhas do animal. Ou seja, é como se parte dele tivesse na lama fossilizado e parte tivesse fora, e aí, claro, desprotegido e exposto ao ar, e aí essa outra parte que não foi fossilizada acabou decompondo. Mas essa parte que estava protegida pela lama e que fossilizou, né, ela fica extremamente protegida a ponto de fossilizar, e hoje a gente tem essa figura com os detalhes do animal em vários aspectos. E lembra, no programa lá sobre design inteligente, eu mostrei para vocês que existem fósseis de dinossauros, gente, com tecido mole. Sim. Né? Mas com tecido mole. Ô Johnny, diga. E essa questão toda, cara, da datação, cara, como é que a gente consegue construir isso no sentido de milhões de anos? Ela pegou lá um osso e faz o carbono 14. Tem furo? Carbono 14 tem furo? Como é que é essa parada aí? O carbono 14, ele faz o quê? Você tem... A ideia é você tirar a média... Deixa eu fechar aqui um pouco, depois eu volto para esse estegossauro aqui. A ideia é você fechar a média, porque ele vai decompondo, né? E aí o que resíduo de carbono 14 que tem no material, você estima mais ou menos a data. Só que você está partindo de alguns pressupostos. Primeiro pressuposto, você está assumindo uma quantidade que havia antes, porque ela vai decompondo a cada 5.000 e poucos anos, ele cai a metade o número de carbono 14. Então você tem essa numeração, né? Uhum. Só que para você saber com exatidão, eu teria que saber quanto tinha no começo. Mas como é que eu vou voltar no passado e medir quanto tinha de carbono 14 no começo? Não tem como medir isso. Não dá para fazer essa medição. É uma especulação. Eu estou pressupondo. Outra coisa, quando você tem raios cósmicos que entram na nossa atmosfera, os raios cósmicos, eles influenciam na quantidade de carbono 14, porque os raios cósmicos, de certa forma, criam carbono 14. E dependendo da nossa, né, dessa questão
da nossa proteção eletromagnética, né? Esse escudo eletromagnético que a Terra tem, que faz essa resistência, né, aos raios cósmicos, se ela enfraquece, aumenta o número de raios cósmicos e aumenta o número de carbono 14. Muito bem, qual é o nível que eu tenho de medição nos últimos 5, 6 mil anos para poder saber se houve ou não houve diminuições nessa nossa camada protetora? Não tenho como saber. Então, é muito baseado em vários pressupostos. Existe um documentário, por exemplo, quando você pega, e eu recomendo, não tinha na Netflix, não sei se ainda tem, mas tem livre no canal deles, deixa eu mostrar aqui, que é East Genesis History, né? Deixa eu só achar onde é que estava, cadê você? Está aqui. Então tem o documentário completo aqui, ó, East Genesis History, tá vendo? Eles abrem o episódio mostrando essa paisagem, tá? Tem um canyonzinho aqui formado, né? Tem uma série de rochas sedimentadas e tudo mais. E a discussão toda quanto tempo levou para isso ser formado? Né? Eles mostram a paisagem toda lá, nesse documentário. Só que o que acontece? Nesse documentário, eles mostram que a impressão que você tem é que aquilo levou milhões de anos para ser formado, aquele cânion e tudo mais, e mostra camadas de rocha, né? Rochas formadas e tudo mais. Só que, na verdade, aquilo se formou no ano de 1980, quando o Monte Santa Helena explodiu, né? O vulcão Santa Helena explodiu e formou tudo aquilo que você vê. Não, mas inclusive eles pegaram... Eles não levam em conta essa informação, eles falam como se fizesse milhões de anos e depois alguém foi lá e contou que era o Santa Helena, é isso? Isso, eles abrem mostrando a paisagem e discutindo, ó, se você olhando isso aqui, quanto tempo você acha que tem? Ah, deve ter milhões de anos, né, porque se formou ali, tal. E aí eles falam, não, isso aqui aconteceu há poucas décadas atrás, quando o Monte Santa Helena explodiu. Então foi formado agora. Inclusive eles pegaram rochas, né, que foram formadas a partir da explosão do Monte Santa Helena e mandaram datar. Porque uma coisa é você datar com carbono 14, né, que são elementos orgânicos, a outra é você fazer datação de rocha, que existem vários métodos. E eles mandaram rochas para datar, mas não disseram que foram rochas formadas a partir né, do vulcão Santa Helena que explodiu na década de 80, em 1980. E o resultado foi o seguinte, algumas deram milhões de anos, outros deram milhares de anos e alguns deram bilhões de anos. Ai, que legal, que bacana, cara. Porque os métodos de datação de rochas são distintos. Então, quer dizer, qual é a confiabilidade que eu tenho? Se para uma mesma rocha eu posso ter tanto milhares de anos quanto bilhões de anos. E aí? O que vale? Não sei. Assustador o fato de terem sempre venderem esse peixe como sendo uma ciência absoluta e não é, né? Isso é meio assustador para mim. É porque existe, na verdade, o quê? Existe no meio científico uma linha que tem que ser seguida de certa forma, e qualquer linha diferente dessa, ela é vetada. Você vê, por exemplo, sobre design inteligente que a gente discutiu, né? No Brasil nós temos o design inteligente, o TDI, né, brasileiro, que é o Marcos Eberlin, se não me engano, que é o presidente da sua associação, que é um dos cientistas, inclusive acho que ele está na lista dos 60 bioquímicos mais influentes do mundo, e na lista dos 2.000 cientistas mais influentes do mundo, se não me engano, o Marcos Eberlin está nessa lista. Ele é da Unicamp. E a especialidade dele é biomolecular, né? Está relacionada a essa bioquímica. E ele fala direto, ele diz assim, gente, a evolução morreu. E aí ele faz nas palestras dele, depois quem quiser pesquise, tem várias palestras dele relacionadas. Ele mostra vários elementos que mostram a evolução. Ela é uma teoria morta, porque ela não consegue mais se sustentar. Existe, na verdade, o quê? O que sustenta isso? A mídia, os acadêmicos em geral tentam manter uma linha. Por quê? Porque não existe outra alternativa para eles. Ou é evolução, ou vai ter que acreditar em Deus. Quer dizer, um Deus que criou tudo. Como eles não querem colocar isso na conta de Deus, eles têm que tirar isso. E a única linha que sobrou é a evolução. Então eles estão tentando manter isso vivo o máximo que eles podem, mas não tem. Cada vez, quanto mais a ciência descobre a complexidade de uma célula, por exemplo, mais difícil começa a ficar de você manter essa linha. Por isso que eu falei em outro vídeo, quando você olha para o céu, na verdade, tudo que nós conhecemos é 4% do que nós vemos. Né? Porque 95% do que nós vemos é chamado de energia escura ou matéria escura, que ninguém sabe o que é.
Ou seja, o que nós vemos, a ciência só conhece 5%, 4 a 5% disso. Quando você vai para a questão genética, não é tão diferente não. Porque basicamente nós temos um percentual muito similar. Por quê? Porque a maior parte do nosso componente genético, eles chamavam até a década passada, até o século passado, de DNA lixo. Era chamado junk DNA, né? Ou seja, DNA lixo. O problema é que pesquisas recentes descobriram que o DNA lixo não é lixo. Na verdade, tem muita informação ali. E ele é a maior parte do DNA, é mais de 80% do DNA. Então, e aí? Ou seja, quer dizer que nós considerávamos lixo algo que é mais de 80% do que me compõe no DNA? Então, o que, é que eu conheço do DNA? Nada. Como é que eu posso comparar o meu DNA com outro animal se eu nem conheço o meu inteiro? Então, sabe, quanto mais você pesquisa o mundo microscópico, por exemplo, e a vida, e você vê a complexidade entre as células, a fábrica que é a célula, você vê isso, não tem como. E não é diferente do dinossauro, gente, não é diferente. Nós temos elementos, por exemplo, como é o caso da Bíblia, que fala do Behemoth, e mais na frente vai falar do Leviatã, né? O Leviatã ainda é mais assustador que o Behemoth, porque o Leviatã solta fogo. Né? Lá em Jó 41, você vai ver a descrição do Leviatã, e ele é um animal, é um dragão, literalmente falando é um dragão, porque ele cospe fogo, né? E tem escamas como se fossem escudos, né? O próprio texto diz isso, ou seja, o que a gente vê muito na história antiga, matadores de dragões. Está cheio de matador, né? Dessa, entre aspas, mitologia do matador de dragões. Quem me garante que os dinossauros na antiguidade não eram chamados de dragões e foram mortos justamente por isso, né? A gente consegue botar em extinção os bichos hoje, por que não conseguiria antes também, né? Claro, claro. Quer ver uma evidência interessante? Não dá claro para você afirmar isso, mas isso aqui, ó, é uma foto tirada... Cadê? De um templo, no meio da selva. Tá? Isso está num templo que fica no Camboja. Tá vendo aqui, ó? O que te lembra esse animal aqui? Tá aqui na minha mão, aqui, cara. Aí, ó. É um estegossauro. Né? Você vê, ele tá nessa coluna aqui, ó, do templo. Né? Tá aqui ó, a coluna. Deixa eu pegar a foto. Aqui é a foto do animal, né? Estegossauro. E aqui você tem deixa eu pegar uma linha maior, ó. Tem vários animais aqui. E todos os animais que estão aqui são animais que nós conhecemos, exceto esse aqui. Porque alguns dizem, não, isso aqui é um ser mitológico, na verdade, que eles colocaram lá. Nossa, mas parece por que ele é o único? E por que ele é o único na lista com vários outros animais que, na verdade, são animais que existem? Né? Por exemplo, tem uma diz assim, ó, isso aqui não é um estegossauro, isso aqui é um pangolim. Um pangolim que tem lá no Camboja. Você olha a foto do pangolim, né? Me desculpa o pangolim, mas ele não é nem um pouco parecido com esse animal aqui. Desculpa aí, gente, não dá. Né? Então você tem, claro, eu posso afirmar isso com certeza? Não posso, mas existem evidências que mostram que, poxa, essa história não está bem contada. A evolução não está bem contada. É que nem o caso do selacanto, né? O famoso selacanto, o peixe selacanto, que até o século passado todo mundo dizia que era um peixe pré-histórico. Até que os mergulhadores encontram o selacanto vivo, igual àqueles que estavam nas eras, né, geológicas de milhões de anos atrás. Ou seja, em milhões de anos atrás, o selacanto continua um selacanto. Ele não virou um braquiossauro, não virou um outro animal. Ele continuou o mesmo animal, não evoluiu. Em milhões de anos, quer dizer, e aí? Como é que eu faço para figurar aí? E uma coisa que a gente acabou falando muito rapidinho, mas os próprios os desenhos, as pinturas rupestres, né? Que mostram desenhos que são muito próximos dos dinossauros, assim, Existe, por exemplo, algumas coisas que são um pouco polêmicas, como essa pegada aqui, ó. Né? Você tem a pegada de um homem aqui e a pegada de dinossauro. Né? Isso aí. O problema é que essa... Encerramos a questão, pronto, fechou o assunto. Não, mas aí é que tá, não dá para você, por quê? Porque, primeiro, quem fez a descoberta, se realmente é real ou não, porque, primeiro, tá numa rocha separada, não foi devidamente identificado segundo o que a academia define,
E aí, claro, botaram em questão o seguinte, se isso aqui não foi esculpido para favorecer. Então, não dá para você dizer. Existem vários na internet, existem vários elementos, por exemplo, falando sobre esse tipo de descobertas. Tá? Tem muitas aqui. Eu não coloquei todas, eu deixei até de fora algumas. Johnny, já estouramos o tempo. Só uma pergunta final aqui. Manda. Você não acredita que... Bom, pelo menos é uma posição do Adalto Lourenço, uma vez eu ouvi ele falando sobre isso, de que não dá para afirmar com certeza que os dinossauros foram extintos hoje. Você acabou de contar a história de um peixão grande aí. E ele diz que muitas florestas são inalcançáveis ainda hoje, ou pouco exploradas. Você acha que de repente a gente vai que pode estar escondido? Achar. Não, talvez não os enormes assim, mas uns bichos menores. O que você acha? Pode. Eu acho possível. Por exemplo, no Congo tem várias. Você citou algumas lendas, né? Existem muitas lendas no Congo de animais de rio, né? Tirando, claro, o famoso monstro do Lago Ness, né? Que é da região lá, que não está no Congo, né? Mas que é famoso o monstro do Lago Ness, mas não é só o monstro do Lago Ness, tem várias histórias de lagos com esses monstros. Mas no caso do Congo, você tem uma floresta realmente, com várias lendas e relatos dos habitantes do local de um animal grande, né, muito grande, que habita no rio muitas vezes e que lembra um dinossauro. Talvez não na mesma proporção do que nós vemos hoje nos fósseis, porque lembra, o dilúvio de certa forma mostra que houve uma mudança atmosférica. A atmosfera antes do dilúvio provavelmente era diferente de hoje. Não chovia, havia muito mais e havia muito mais ar, por exemplo, né? E isso mudou. Tanto mudou que a nossa idade, por exemplo, mudou, né? O homem vivia centenas de anos e aí essa idade vai numa decrescente, né? Até chegar no limite que nós temos hoje. Então, essas mudanças climáticas podem muito bem ter influenciado os tamanhos dos animais, incluindo, né, talvez algum tipo de dinossauro que tenha sobrado aí. E claro, se nós encontrarmos hoje, não vai ser na mesma proporção que foi no passado. Não será. Será menor, não tenha dúvida disso. Você que pensa, eu vou achar um grandão, trazer para você vai ver. Só. Lembra que uma evidência clara de que esses animais existiram há pouco tempo são esses fósseis com tecido macio, né? Tecido macio. Então, se tem tecido macio, gente, em fóssil de dinossauro, gente, não tem milhões de anos. Não tem como ter milhões de anos. E não é só um caso, são vários casos onde recortaram os ossos de dinossauros e você tem tecido mole lá. Não tem como você dizer que isso tem milhões de anos. Lamento informar. Desculpa, mas não tem. É isso? Não tem. Você pode inventar toda a história que quiser, mas não tem. Desculpa. Dionei Cleber Vieira, a minha bateria está acabando. Abre aí pro Neto, pro pessoal ver. A bateria está acabando ali da minha câmera. Ele já cortou um pedacinho já para sumir. Mas já abordou bastante coisa. Tem coisas no futuro pra gente abordar, mas também interessantes. Amém. Obrigado, mano, como sempre, pela disponibilidade. Muitos comentários foram feitos, a gente não conseguiu participar, todo mundo, mas sempre uma alegria ter você aqui. Semana que vem, com certeza, um outro assunto periclitoso e periclitante, que você, como bom periclitador, vai conseguir despericlitar este assunto. Muito bom. Considerações finais? Quer mandar um beijo pro seu pai, pra quem? Manda um beijo pra todo mundo aí. Manda um beijo pra minha família toda aqui, que tá aqui reunida, né? Minha filha, minha esposa ali. Amém. E para minha mãe que está em casa, minhas irmãs assistindo, provavelmente. Então, gente, vocês são bem-vindos. Eu gosto muito de estar com vocês. É um prazer enorme. Uma alegria, mano. Obrigado por tudo. Um beijo, pessoal de casa. Um beijo. Domingão às 18 horas. Tchau! Tchau, tchau.